Boa tarde para todos meus amigos, Deus abençoe. Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, para esse teu ano de 2026 e abençoado, tá? Em nome de Jesus. Eu vou te passar hoje o segredo aqui para você ser um homem, uma mulher de sucesso. Você quer ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso? Não tem outra opção, né? A única coisa que vai fazer um ser humano totalmente realizado é quando você aceitar Jesus, quando você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não tem outro jeito. Daí você vai ser uma pessoa realizada. Você vai ver que não vai faltar mais nada. Porque todo ser humano tem essa falta. Todo ser humano, por mais conquista, você pode ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica, o homem de sucesso. Mas se você não aceitou Jesus, se você não seguiu os mandamentos de Deus, aí sempre vai faltar alguma coisa, você sempre vai estar vazio, sempre vai andar triste por aí, nada vai te satisfazer. Então não tem jeito, né? Temos que aceitar Jesus, ir na igreja, escutar o louvor, escutar a pregação, para ser uma pessoa realizada e de sucesso, tá? Então vamos meditar aqui hoje em Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Tá vendo? Que palavra linda aqui no Salmo 27:4, né? Então é isso, que nós possamos ter essa, igual como Davi disse aqui, o salmista, né? Davi, que foi um grande homem de Deus, né? Um dos maiores líderes, um dos maiores reis de Israel até hoje. Se você for em Israel, lá tem o túmulo dele, tem as conquistas, tem tudo lá, né? Então aqui, ó, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então nós temos que buscar, tá vendo? Agora ele fala aqui, ó, uma coisa eu pedi. Você tem que pedir e depois você tem que buscar, né? Buscarei. Davi buscava, né? Davi, que foi um rei, um dos maiores reis de Israel. A história de Davi é incrível, né? Deus fez de pastor de ovelhas um maior rei de Israel, né? Porque para o nosso Deus nada é impossível, né? Deus não conhece, Deus não faz acepção de pessoa. Ele nos ama como nós somos, né? Ele nos criou, Ele nos ama, né? Mas por isso que Ele deixou a palavra dele aqui, ó. Então que nós possamos ser como Davi, né? Ter essa... Sempre estar alegre, igual diz no Salmo também, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então nós temos que ter alegria, né, de buscar o Senhor, estar sempre na casa do Senhor, estar sempre procurando aprender a cada dia. Aqui, ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no meio do templo. Tá vendo? E aprender no meio do templo. Onde você vai aprender de Deus? Onde você vai aprender de Jesus? O único lugar que você pode aprender de Deus é na igreja, né? É claro que você tem a Bíblia, tem os estudiosos aí, se você quiser estudar aí, ser pastor, se você quiser estudar teologia, aí é muito bom. Mas Deus diz que nós não podemos deixar a nossa congregação, né? Porque é na congregação ali que a gente aprende, que a gente escuta a palavra de Deus, né? E a própria Bíblia também, a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E por isso, e onde nós escutamos a palavra de Deus? É claro que hoje em dia com o rádio, com as mídias aí, né? No nosso país, graças a Deus, o número de igrejas evangélicas está crescendo muito, os evangelhos estão crescendo muito. Tem muitas rádios evangélicas abençoadas. Eu gosto, eu escuto quase o dia inteiro, assim, quando estou em casa, minhas folgas, louvores, pregação. Eu gosto de escutar muitos vídeos dos judeus também, que a gente edifica muito a vida da gente. A gente aprende muito, né? Mas é o que está escrito aqui, ó. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Então, primeiro nós temos que pedir, né? Nós temos que pedir ao Senhor. E depois nós temos que buscar. Buscar ao Senhor, estar na igreja, fazendo oração, lendo a Bíblia, escutar louvores. E depois, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Tá vendo só? Davi, que era o grande rei de Israel, ele queria morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, né? Davi, ele sempre queria estar com o Senhor, ele sempre meditava. Sabia que Davi nunca perdeu uma batalha? Foi um dos maiores reis de Israel e Davi, a espada nunca se apartou, né? Por causa que ele fez umas coisas erradas aí. Mas Davi nunca perdeu uma batalha, porque Deus estava com ele e sempre de ir para uma guerra, sempre de quando ele ia para uma luta, ele orava, ele meditava e pedia, Senhor,
O que eu faço, Senhor? Como que eu vou enfrentar esses inimigos? Ele pediu uma direção. Ele não ia pela vontade dele, não ia porque o rei dele era grande, o exército era grande, o exército era poderoso. Nada disso. Ele sempre, antes de ir para uma guerra, qual era o segredo de Davi? Ele sempre pediu uma direção para Deus. Deus, me orienta, Senhor. Me orienta, o que eu faço contra esses inimigos, como que eu vou fazer? E Deus sempre dava a direção para ele, né? Ele nunca perdeu uma batalha. Então aqui, ó, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá o seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então tá vendo aqui, ó? Porque no dia da adversidade, né? Então vai ter o dia da adversidade, né? No mundo que a gente vive hoje, antigamente, sempre vai ter adversidade, né? Não importa se nós somos cristãos, nós estamos no mundo, né? Enquanto nós estamos no mundo, nós vamos ter luta, nós vamos ter adversidades, mas o que vai nos proteger é a palavra do Senhor, é estar em oração, é estar em jejum, é pedindo a direção do Senhor. Ó Senhor, estou passando por essa luta agora, estou passando por essa adversidade. Se você estiver com uma doença, ou se você estiver desempregado, alguma luta no seu casamento, com teus filhos, Senhor, o que eu faço? Me dê uma direção, Pai. Me dê uma direção, o que eu faço nessa situação, me orienta. Pede conselhos aí também, porque na Bíblia fala que na multidão de conselheiros, a excelência ali, né? Então nós temos que pedir conselhos. Se você está passando por uma situação difícil, se você quiser, em todas as igrejas da graça, tem os pastores ali para orientar, né? Se você quiser pedir uma orientação, se você quiser conversar, eles estão ali, eles estão no escritório. Se você quiser chegar ali, eles vão te orientar ali dentro da palavra, né? É muito bom, eu mesmo já passei por várias situações difíceis aí, sempre pedi orientação, e eles sempre me deram uma orientação pautada na palavra de Deus, né? Então é muito bom. Que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, para você ter um ano de 2026 abençoado, com muita vitória, paz e prosperidade, tá?